Olá, eu sou a professora Estela e nós vamos dar uma aula de Educação Física para o 8º ano. E hoje a gente vai falar sobre as danças do ciclo festivo do Acre, né? O que significa isso? As danças do ciclo festivo do Acre, né? Então a gente vai falar um pouquinho o que é dança primeiro, né? Que a gente já estava falando sobre isso nas outras aulas. E a gente vai falar sobre algumas danças típicas da região norte e especificamente do Acre, né? E a gente vai falar sobre algumas festividades que acontecem na nossa região também. Vamos lá. O que é dança, né? A dança é definido como a manifestação instintiva do ser humano. Os homens já se movimentaram ritmicamente para poderem comunicar-se entre si e aquecer-se, né? Antes de polir a pedra e construir abrigos. Certas correntes da antropologia associam as primeiras danças humanas à conquista amorosa e individuais, né? Eram individuais. E a gente vai falar um pouquinho sobre as danças na região norte, de onde elas vieram, por quem que passaram as culturas, né? Quem foi que veio aqui, deixou alguns traços das culturas de outros lugares. E é mais ou menos isso que vamos falar sobre isso, né? Sobre isso hoje. Vamos lá. A região norte do Brasil é a maior do país e é constituída por 7 estados e apresenta uma cultura bastante diversificada e peculiar. É uma das regiões mais ricas culturalmente do Brasil, com forte influência dos povos indígenas e africanos. Por isso, as manifestações artísticas locais são bem coloridas, né? E tem muitos ritmos, sabores, danças e etc. A música e a dança são manifestações de maior abrangência cultural, característica do norte. A movimentação de forte presença, sempre acompanhada de uma música singular, faz a dança um espetáculo. As danças típicas da região norte do Brasil são uma mistura de ritmos latinos e africanos, bem sincronizadas e muito alegres, né? Então, como a gente pode ver, a nossa cultura ela foi influenciada bastante, né, pelos indígenas, africanos e até mesmo europeus, que vieram por aqui e deixaram de legado algumas culturas deles, né, algumas tradições deles. E a gente vai falar um pouquinho sobre a região norte agora. Como a área que corresponde a 45,27% do território brasileiro, é formada pelos estados de Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins, né? Então a gente pode ver que a região norte ela é bem rica, né, de cultura, conhecimento, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Etnias que têm forte presença na formação das danças da região norte, né? Os negros com suas danças ritmadas pelos sons de tambores e a grande preocupação com a continuação da família negra trazem a fertilidade como marca das danças tribais africanas. E os povos nativos, né? Sua cultura tribal ritualística voltada para o mítico e o divino, o culto aos elementos e às divindades da natureza. Então, como eu falei anteriormente para vocês, a gente viu que os negros, né, os povos africanos e os indígenas, eles trouxeram para a gente fortes culturas, né, fortes manifestações culturais para que a gente possa disseminar de geração em geração. Vamos lá, dança na região norte. A história das danças nos estados do norte teve influências dos africanos, indígenas e até mesmo portugueses, né, como a gente falou anteriormente. E a maior região do país apresenta a manifestação cultural de maior afluência à dança, que se destaca pela beleza, tradição e popularidade. Aí a gente vai fazer o mesmo esqueminha das outras aulas, que vai ser o quê? Eu vou citar para vocês algumas danças e depois vocês vão retornar ao slide, ao vídeo, para poder ler direitinho, melhor, ver o conceito, pesquisar em outros locais também, para a aula não ficar muito extensa, né? E umas das danças são o maçarico, que é da região do Amazonas, a desfeiteira, que também é da Amazônia, né?
E aí a gente pode ver o Marabaixo, que é já do Amapá, né? É uma dança mais ritualística, de origem africana. A dança simula de forma profana a festa do divino, sobre o ritmo de tambores ou chamadas caixas, com movimentos rápidos e vigorosos inspirados na capoeira. As mulheres vestem saias longas e rodadas e bastante coloridas, e os homens shorts e camisetas. E a gente pode falar sobre uma manifestação bem interessante dentro do estado do Acre já, que é uma outra cultura também, né? Cada região ela vai para uma ramificação da história, né? Cada povos, né, que habitaram nesses locais deixaram algumas marcas. E assim também é a mesma coisa que acontece no Acre. No Acre, um dos estados da região norte do Brasil, existem muitas danças típicas que sofreram importante influência dos povos indígenas. Os principais ritmos da região são o calypso, carimbó, marujada e as toadas. Algumas dessas danças fazem parte do folclore do Acre, né? Então, como eu falei para vocês, cada região tem danças específicas, mas não quer dizer que, por exemplo, o que é dançado aqui no estado do Acre também pode ser dançado, por exemplo, no Nordeste ou em outras regiões. Então, a gente só quer dizer onde nasceu ou de quem veio. É muito importante vocês saberem esse aspecto histórico, né, de cada dança, de cada manifestação cultural. E a gente vai falar das festividades do Acre, como a marujada, né? O que é a marujada? De onde surgiu, por quem que é executado, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Alexandre Anselmo, um dos membros do grupo Marujada Briga Esperança, explica que a apresentação consiste em uma dança dramática e folclórica existente em todo o Brasil desde o século XVII. Durante a apresentação, são feitas danças guerreiras e rezadas, né? O Anselmo conta que a festividade chegou em Rio Branco nos anos 70, através de um mestre de Manaus, onde já existia desde os anos 30. Segundo ele, a marujada na capital acreana ficou parada por menos de 5 anos e foi renovada em 2013. Desde então, os marujos se apresentam em todos os carnavais. Em grupos em outros locais, segundo eles, a dança é feita durante rituais religiosos, principalmente de São Benedito. Então, no segundo parágrafo, ele vai explicar direitinho o que são as marujadas e eu vou fazer com que vocês fiquem com essa curiosidade. Depois vocês retornem e deem uma lida novamente no material. Vamos lá, a gente tem também o Festival Indígena Iauá, né? E nesse festival indígena, a gente vai falar um pouquinho sobre cada ponto que acontece no festival. E a gente já vai ressaltar que dentro desse festival são os indígenas que já começaram a introduzir a cultura deles na gente, né? Por exemplo, o Festival Iauá reúne representantes pelo menos 5 grupos indígenas do Acre e Mato Grosso, além de cerca de 700 Ianauás. O evento celebra o reencontro dos povos na cerimônia, né? Em que os índios relembram como viviam seus antepassados. É realizado na aldeia Nova Esperança, no Alto Rio Gregório, em Tarauacá, né? Interior do Acre. Então, a gente pode ver que dentro desse festival, existem outras coisas além de mostrar pra gente como que é a cultura deles. Como, durante o festival, acontecem várias atividades, como as danças do Mariri, rodadas de músicas antigas, histórias de antigamente, muitas brincadeiras da tradição indígena e rituais de Uni e Umê, né, com os pajés e Anauana. Também, como parte da programação, são servidas as comidas da culinária tradicional, as exposições dos artesanatos e pinturas corporais. E outra festividade que também é muito conhecida, que é a festa em Epitaciolândia, né? Que é a festa do padroeiro de Epitaciolândia.
Considerado uma das maiores e mais tradicionais festividades religiosas do Acre, a festa de São Sebastião reúne milhares de pessoas em procissão pelas ruas da cidade. Um momento de devoção e fé em homenagem ao padroeiro da cidade, ao santo padroeiro da cidade. As festividades em comemoração ao padroeiro de Epitaciolândia continuam sendo uma importante data para o município. As inúmeras barracas de comidas, bebidas, roupas e outros produtos, embora pareçam simples negócios, criam empregos temporários e movimentam a economia da cidade. Impactos positivos também são provocados nas redes de hotéis, restaurantes e transportes. Então a gente pode ver que dentro do Acre mesmo, em cada local, em cada município tem a sua festividade local, tem a sua tradição local, e a gente está colocando isso para que vocês tenham esse leque de possibilidades, de informação, para que vocês não fiquem apenas com aquele pensamento fixo, se tem aqui, tem em todos os lugares, ou que tem um local, não tem no outro. Então vocês têm que ter esse conhecimento. Temos as quadrilhas juninas, Vocês devem sabem o que são as quadrilhas juninas, e a gente vai falar um pouquinho sobre elas dentro do estado do Acre. Impossível pensar em festa junina sem pensar também em quadrilha. No Acre, terra com laços fortes com a cultura nordestina, a tradição não é diferente. Durante todo o ano, os quadrilheiros se preparam para fazer bonito nos festivais. De acordo com o presidente da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre, Aldeucimar dos Santos Silva, embora as danças de quadrilha existam há mais tempo no estado, o primeiro grande festival com a participação delas foi realizado pelo Serviço Social do Comércio, SESC, há 29 anos. Era o Festival de Quadrilhas Juninas. Atualmente, além dele, existem outros 2 festivais bastante expressivos, o Circuito Junino, realizado em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, e o Arraial Cultural. Então a gente sabe que no mês de junho e julho é quando começam a aparecer as festas juninas, as quadrilhas juninas, e a gente vê que o nosso estado, ele gosta muito dessa festividade, participa, mobiliza muitos comércios também disso, mobiliza a economia local. Muitas pessoas são adeptas, se preparam durante o ano todo para participarem das quadrilhas juninas, e é bem interessante. Nós temos outra festividade do Acre, que também é muito interessante, que é a festa do abacaxi. No município de Tarauacá, distante 400 quilômetros de Rio Branco, que é a capital, ficou famoso pela produção de abacaxis gigantes. A cidade, que também é conhecida como a Terra do Abacaxi Gigante, registra que já foram encontrados frutos de até 15 quilos. O Festival do Abacaxi surgiu com o intuito de promover e fortalecer a cultura do abacaxi no município e também de festejar junto aos produtores e toda a população os recordes das safras de todos os anos. Então a gente pode ver que a nossa cultura ela é muito interessante, E que com pequenas, assim, entre aspas, vamos dizer, pequenas coisas, a gente já faz uma grande festividade, já comemora com os produtores, como a festa do abacaxi. Outra festa muito conhecida também, que é o Festival de Açaí, em Feijó. A gente não cita no slide, mas quase todos os acreanos conhecem essa festividade, E que vem artistas nacionais para tocarem aqui e comemorarem com a população, Muito interessante. Vamos para outra festividade, que se chama Expo Acre. A Expo Acre tem como promotores o governo do estado do Acre e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que é o SEBRAE, e a vitrine dos negócios do Acre, sejam eles grandes ou pequenos, expondo tudo o que é produzido, criado e fornecido no estado. A Expo Acre tem como tema o agronegócio, indústria e comércio e entretenimento, reforçando o agronegócio como chave para o novo modelo
de desenvolvimento socioeconômico do Acre. Então a gente pode ver que a Expo Acre, além de ser uma festividade do Acre, ela foi criada com o intuito de promover e expor todos os negociantes, comerciantes do Acre. E para que a população fosse até lá para olhar, comprar, fazer negócios, eles também utilizaram o entretenimento juntamente a essa festividade, né? Normalmente tem shows, tem o parque de diversão e é muito esperado durante o ano todo também a Expo Acre, né? Tanto pela população quanto pelos comerciantes. E esse ano, infelizmente, não teve por conta da pandemia, né? Que também bem fácil de entender porque que não teve, porque a gente tem uma aglomeração bem grande dentro dessa festividade que é bem esperada. E a gente vai exercitar um pouquinho. Com base no seu conhecimento no que acabamos de estudar, responda. Qual dança abaixo é típica do estado do Acre? Vamos ver. A, frevo, B, chula, C, xote e D, marujada. Então, a gente pode ir pela eliminação, o que foi falado, o que não foi falado aqui dentro do nosso slide. Pelo conhecimento de vocês, também tem algumas que a gente colocou aí nas alternativas que realmente a gente sabe que não é daqui. E se você respondeu a letra D, marujada, está correto. E a gente vai praticar um pouquinho em casa. Com base no seu conhecimento e no que acabamos de estudar, responda. Quais são as festividades mais populares no município em que você mora? Faça uma pesquisa com as pessoas da sua família sobre quais as danças são consideradas típicas da região e procure saber como e quando surgiram as danças na sua região. Anote tudo em seu caderno e mostre para o seu professor. Então, vocês vão ver essas alternativas que a gente colocou, esses questionamentos, vão anotar no caderninho de vocês, fazer essa pesquisa rápida e mostrar para o seu professor, para o seu colégio. E aí, dentro desse slide, numa das primeiras perguntas, tem qual a ação, né? Mas está errado, né? Quais são as festividades, tá? Ficou errado só esse detalhezinho, mas dá para entender também. E aí a gente vai ficar com a sala de hoje. Não esqueçam de olharem a plataforma Eduque para vocês acessarem todos os materiais que a gente disponibiliza para vocês. Até mais!